fala diferente com as demais, e com ela não faz nenhuma repreensão. Ele fala apenas lhe dá direção, uma promessa e uma exaltação. Fale comigo: direção, promessa e exaltação. Vai me atrapalhar esse negócio. Irmão, eu vou na tora. Falei, irmão, eu vou na tora. Nós lemos esse texto, irmãos. João vai ter essa revelação a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor. Ele vai ver, aleluia, que a primeira igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Semana passada eu ministrei. Ele vai ver que tem algumas que estão seguindo a doutrina de Balaão, outros estão seguindo a doutrina de Jezebel, outros, aleluia, tem o trono de Satanás dentro delas. Uma outra vai me chamar a atenção, porque Jesus está na porta do lado de fora da igreja, batendo para entrar. Mas essa, diferente das demais, Jesus não vai fazer, aleluia, nenhuma exortação, mas ele vai elogiar. Por quê? Porque a igreja não era grande, a igreja não tinha, aleluia, muito questão financeira, não tinha ajuda política, ela era humilde, mas era cheio da graça e da presença de Deus. Essa igreja de Filadélfia, aleluia, a Bíblia vai dizer para mim e para você que Jesus vai lhe dar uma direção, vai lhe fazer uma promessa, aleluia, assim como ele tem falado comigo e com você. Talvez você é visitante, talvez você nunca aceitou Jesus, talvez você está afastado do caminho do Senhor. Para começar a mensagem, eu quero dizer um texto para você. Malaquias 3,18 vai dizer: e outra vez sabereis, ou vereis a diferença entre o justo, aleluia, e o ímpio. Por que Malaquias está falando isso? Muitas igrejas atribuem isso em questão de roupa, irmão. A mulher pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não. Ele está dizendo que eu vou mostrar a diferença daqueles que me servem e que não me servem. Como assim? Para quem não serve, Deus dá livramento, porque talvez você tenha um chamado de Deus. Para quem não serve Jesus, talvez Deus dá o escape. Para quem não serve Jesus, Jesus também cura, assim como ele cura o justo. Aleluia, mas a diferença é que ele faz promessa somente para aqueles que estão firmados em sua palavra, aqueles que estão na direção que ele quer. As promessas de Deus, aleluia, elas são condicionais. Como? Temos que obedecer a Deus para recebermos as promessas. Pastor, mas eu venho todo domingo. Pastor, mas eu venho um texto. Pastor, mas eu estou na campanha, eu estou na oração. Aleluia, as promessas de Deus, elas vêm através da nossa obediência à palavra de Deus. Nessa igreja, irmãos, mesmo a luta que o irmão quer gravar vídeo para o YouTube, aí fica difícil. Amém? Uma das coisas que nós aprendemos, a primeira é que Deus está no controle de todas as portas da nossa vida. Por quê, pastor? Porque o texto não vai dizer que ele vai abrir a porta. Não, não, não. Você que está aqui, talvez você está orando: ai, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor. Senhor, eu quero fazer uma faculdade. Quero dizer para você, aleluia, que Deus não vai abrir a porta. O texto diz que a porta já está aberta. Só está faltando, Mateus, eu entrar, aleluia, na porta espiritual, na porta financeira, na porta familiar, aleluia. Ele já abriu, ele tem a chave, aleluia, e ele já deixou a porta na nossa vida aberta. Mas a gente ainda está pensando: Senhor, será que tu vai fazer? Será, Senhor, que tu vai fazer mesmo? Irmão, uma coisa que Deus detesta, sabe o que? Eu também: incredulidade. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que Deus não se agrada de quem não tem fé. Quem não tem fé não agrada a... Mas o 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós esperamos. Você ainda não viu o filho liberto, aleluia, mas no reino espiritual já está liberto para a glória de Deus. Só ainda não chegou, aleluia, o Kairos de Deus. O Kairos de Deus é o tempo de Deus. Ainda não chegou, mas vai chegar na minha vida, na sua vida e de quem acredita nessa noite. Não se preocupe,
E graças a Deus hoje eu acho que Deus não vai bater em nós. Ele tem a chave, pastor Gabriel, que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Filadélfia não tinha força política, não tinha influência, mas ela tinha uma chave. Lembra o que Jesus falou para Pedro? O que, pastor? Eu te dou a chave do reino dos... O que tu ligar lá, será ligado aqui. O que tu desligar aqui, será desligado lá. Irmão, pelo amor de Deus. Você tem uma chave, aleluia, do reino nas suas mãos. Para você pedir, para você querer, aleluia, algo e não ter dúvida de que irá acontecer. Você vai entrar pela porta, porque a porta já está aberta, já está liberada, aleluia, em nossa vida. Deus está dizendo para eles: eu estou abrindo portas que homem nenhum podem fechar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu entrei numa empresa, eu passei 5 anos sem assinar carteira. Eu fazia bico, às vezes final de semana, muitas das vezes quando eu sou, quando ele estava com saúde, tinha ir embora para outros bairros, subia telhado, aquela luta, nada a ver. E a situação era ruim, mas Deus dava o escape. E nesses 5 anos Deus falando: eu estou te provando, eu estou fazendo igual como fiz com o povo do deserto, te levei para o deserto para te ter fome e sede, para saber o que está no teu coração, e obedecendo. E eu chorava, eu dizia: Senhor, eu não entendo, mas eu estou aqui. Porque uma coisa é você chorar, outra coisa é você murmurar. Ai, Senhor, por quê? Meu Deus, todo mundo está abençoado, eu estou desse jeito. Não. Tem murmurador aqui? Eu acho que tem, será? Irmão, murmurador, pastor Gabriel, morre no deserto. Um murmurador não prospera, não é abençoado. Todo mundo, Bruno, vai chegando na igreja, novo convertido, comprou a moto, comprou o carro, entrou na faculdade, está sendo abençoado, e ele já tem 10, 15, 20, 30 anos de crente e nada muda. Por quê? Porque quando a aprovação vem, ele já murmura logo. Ai, Deus, por quê? O fulano, o chicano, a chiquinha. Deus não quer saber do fulano, da chiquinha. Deus quer tratar o teu caráter. Ele quer nos moldar, aleluia, para que possa ter perfume. A mirra, aleluia, ela é prensada, para que possa ter azeite na nossa vida, aleluia, azeitona e amassada, para que, aleluia, possa se fazer também perfume. A rosa tem que ser esmagada. Quando você é esmagado na prensa de Deus, Ele tira o melhor da sua vida. Agora, à tarde eu cheguei, eu estava vendo uma palavra, algo, e o pastor falou algo interessante, que muita gente não entende. Ele perdeu um filho, o filho dele morreu, e ele é desde a infância na presença de Deus, e é um grande líder conhecido no Brasil e vários países, mas perdeu um filho da vida. Passou por provação, passou por momentos de crise, de fome, e ele fala que, sabe por que Deus faz isso? Porque Deus extrai das nossas dores o nosso melhor. Quando alguém chega com ele e diz: pastor, eu perdi meu filho, ele sabe o que a pessoa está sentindo. Porque não adianta eu dizer, dona Miri, que eu sei a sua dor, se eu não estou passando uma dor igual ou idêntica à sua. Vai chegar com o fulano, a mãe perdeu o filho. Ai, eu sei como a senhora se sente. Sente não, que tu nunca perdeu um. Acabou glória, acabou aleluia. Aí tem os líderes, estou falando em geral, da igreja, de outras igrejas, de outras denominações, galera. Fulano vem do vício. Aí o discípulo dele pegou e caiu. Oh, esse bicho não quer prestar mesmo, não se converte, não sei o quê. Nunca fumou droga, tu vai saber como é que é. Hã? Eu nunca fumei, não bebi, não prostituía. Mas fala de depressão, fala de pensamento de morte, de ansiedade, de mágoa, de rancor, de ódio, de ter vontade de matar. Aí é comigo a bronca. Aí eu sei. Então, Deus está dizendo: ei, eu estou abrindo uma porta. E por que eu falei naquele momento de mim? Deus abriu a porta. E as pessoas, irmãos, eu peguei uma líder lá, que eu bati de frente com ela logo de primeira. Pô, eu sou assim. O certo é o certo, o certo, o errado é cobrar. Eu sei igual meu irmão, apoiou um dia desse, eu liguei pro homem: ei, tá errado? Cobraram? Beleza. Tá errado. Fazer o quê? Orar para Deus matar os irmãos?
E eu bati logo de frente com essa pessoa. E o que aconteceu? Eu vou te tirar, vou fazer de tudo para te tirar desse lugar. Passei 3 anos, foi o tempo que Deus me preparou para estar hoje pastoreando o Niaga. Aleluia. Diziam, vou te tirar, vou te tirar, vou te tirar. E eu fiquei 3 anos, só saí porque Deus queria eu 100% na presença e na obra dele. Então a porta que Deus abre, eu posso testificar, aleluia, que ninguém pode fechar. Aonde Deus te colocou, se foi ele, pode o homem se levantar, pode ser o dono da empresa, pode ser o diabo, pode ser o anjo. Deus, aleluia, está no controle das portas da família. Os irmãos gostam, né? Começar a bater. Entenda, não é sobre quem nos indicou, não é sobre quem te rejeitou, quem te abandonou, quem te desprezou. É sobre quem tem a chave. Quem tem a chave não é homem, é Jesus Cristo de Nazaré. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Aleluia. Porque quando eu tentei conseguir a vaga de emprego, pastor Ricardo, alguns pastores que eu conheço foram usados. Tu pode dar, no tempo era Dilma, tu pode dar para Dilma, pro Lula, pro Bolsonaro, teu currículo não vai abrir a porta, porque eu estou te provando. E era verdade. Eu estava para gerente de empresa, pastor Gabriel. Meu Deus, chama o fulano, a Chiquinha. Ah, é tu mesmo, então vou aguentar o pipoco. Aleluia. Quando Deus ele abre, até quem tenta parar terá que assistir você entrando pela porta. Os irmãos gostam, os irmãos gostam, os irmãos gostam. Ela tinha pouca força, mas ela era fiel. Irmãos, esse tempo aqui, me corrija o pastor Gabriel, mas eu acredito que é isso, é os imperadores. Aí se levantou um monte de imperador endemoniado, queria ser idolatrado como Deus. Igual o meu cover lá, qual é o nome do demoniado lá? Meu Deus, está gravando lá ao vivo. Como é o nome dele? Chung, como é que é? Da Coreia, irmão, pelo amor de Deus, vigia, tu sabe. Como é? Chung Chan? Aquele atribulado lá. Irmão, lá não pode pregar o evangelho, não pode falar de Jesus, você é morto. Ele quer que você se ajoelhe e se prote diante dele, quer ser Deus. Aquela, Jesus, pode nem falar que tem visitante hoje. Aquilo tem muito, é igual eu, gordura, ele feio. Falta Jesus para ele ser bonito na vida dele. Meu Deus! Ela mesmo com pouca força, ela continuava fiel. O texto diz, tu tem pouca força, entretanto tu guardaste a minha palavra. Irmãos, vou falar algo, eu ia falar para algumas pessoas em particular, mas já vai pegando logo esse couro de leve. Vocado, Jesus não exaltou a igreja, mas eu vou exaltar a igreja. Irmão, pare com essa lambança, irmão. Só vem no dia de cruzada. Ah, eu vou lá para Silves, porque o fulano vai estar lá, o apóstolo José, Maria José, sei da onde. Irmãos, a única coisa que nos firma diante de Deus, Duda está ali, ganhamos para Jesus já há alguns anos na presença de Deus. Passa por luta, prova, vem um monte de situação, mas permanece de pé. Por quê? Porque ela tem uma pílula, e a pílula se chama Palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem gente que tem anos de ministério, nunca leu de Gênesis e Apocalipse, irmão. Aleluia, como é que nós vamos dar respaldo para você pregar a palavra, para você se expressar, se você não sabe o que está escrito aqui, o básico do básico. Gente, eu vou atrás da revelação. Ah, o pastor vai falar o meu CPF, tu nem sabe. Meu irmão, sei meu CPF desde quando eu era pequeno, decorado na minha cabeça, meu RG. Pra que eu quero saber meu CPF, irmão? O que nos firma é palavra de Deus. Aleluia, eu vou repetir de novo o texto que eu gosto, que eu amo. O primeiro que eu decorei na Bíblia Sagrada, tá lá no meu quarto, numa moldura. Mateus 7:24, pois todo que ouve essas minhas palavras, aleluia, coloca em prática. Eu compararei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Vieram os rios por baixo, aleluia, veio a chuva por cima, Bruno, bateu os ventos na lateral, mas permaneceu de pé, porque estava alicerçada na rocha, que é Jesus.
fiel, irmão. Queriam matar, estavam matando, aleluia, fechando as igrejas, martirizando, aleluia, nossos irmãos daquela época. Mas mesmo com tudo isso, ela continuava fiel e guardando a palavra. Filadélfia não era forte, mas ela era fiel. Deus não procura aqueles que são fortes, mas Deus procura aqueles que são fiéis ao seu nome, à sua palavra, ao testemunho de Jesus. Vou provar na Bíblia. Pastor, eu sou forte, eu sou o cara e tal, eu aguento peia. Pastor, Deus me escolheu porque eu sou bom, é mesmo? 1 Coríntios 1 e 27, porque Deus escolheu as coisas, era para te estar lá no CAPS ou lá no Eduardo Ribeiro, mas Jesus te amou. Só dois entenderam, galera, por ali. Porque Deus escolheu Natália as coisas loucas desse mundo para confundir os que pensam que são ou que sabem alguma coisa. Pegou o pastor Tiago, esse gordinho doido. Ô glória! Era para estar lá no Eduardo Ribeiro, né? A gente vai tratamento. É verdade, ele força, glória. Deus vai honrar sua fidelidade no secreto, irmão. Mesmo cansado, mesmo fadigado, foi falado com a jovem aqui ainda agora. Você não negou o nome de Jesus. Mesmo, aleluia, fraco, você tem permanecido. Mesmo com pouca força, aleluia, ainda continua crendo e acreditando no propósito de Deus. Você tinha todos os motivos, aleluia, vamos ver se eles pegam. Tinha todos os motivos para desistir. O filho está na droga, o marido está na cachaça, aleluia, a família está toda destruída, as finanças não estão legal, a saúde está ruim, talvez tenha um familiar seu lá no hospital, mas olha você, Deus, aleluia, mas olha você aqui, adorando, exaltando, glorificando a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Perdeu de saltar da cadeira, perdeu, meu Deus do céu, tá difícil, tá difícil. Temos um encontro ali, irmão, o pobre do apóstolo chorou. Sabe o que é chorar? E eu disse, rapaz, eu já fui para muito encontro, mas esse aí também. Domingo hoje, irmão, ninguém prestando atenção na palavra, ninguém chorando, ninguém era para estar jogado no chão, era para as pessoas estar espumando pela boca, babando, Bruno. Domingo hoje. É igual tu aí, ó. Meu Deus. Eu vou começar a babar, vou começar a quebrar e o pessoal chica. Só glória, que está sendo bênção, ninguém está dando glória. Irmãos, no final dos tempos, Paulo escreveu: os homens seriam avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, aleluia, desobedientes ao pai e à mãe. Tudo isso eles amontoarão, aleluia, com michão no seu ouvido, amontoarão para si doutores que pregavam somente o que eles queriam. Nesse último dia eu tenho visto jovens, crianças, pessoas com doenças que era só de velho, aleluia, gente morrendo, perecendo, não é nem de acidente, é de enfermidade. O câncer tem imperado, aleluia. Jesus disse no final dos tempos que, aleluia, que será que quando ele voltasse haveria fé na terra? Quando Jesus falou isso aí, irmão, ele está dizendo, irmão, o pessoal vai estar daquele jeito, o povo vai estar incrédulo, vai estar duro, nada entra, nada flui, nada transforma. Nós estamos vivenciando isso. A porta aberta já foi liberada. Esse que eu pus diante de ti, não é uma promessa futura, é uma realidade de hoje. Tem porta aberta que você ainda nem viu, ainda nem percebeu. Tem milagre liberado já para a sua vida que você ainda está aí, aleluia, chorando por ele, pensando, será que Deus irá fazer? E Deus está dizendo, ei, a porta, aleluia, eu já abri, a resposta já desceu. Tu vai crer
Jesus iria fazer com que eles viessem e se humilhassem, se prostrassem diante deles, para entender o quê? Que Deus era na vida daquela igreja, que Deus é na sua vida. Eu não gosto disso, particularidade é minha, mas eu já vi muita gente que nos fere, que nos machuca, que lança palavras, que não acredita no teu ministério, que não acredita na tua vida. Tem gente, irmão, você se converteu há pouco tempo, retornou para Jesus. Sabe o que tem gente? Pessoas que se dizem ser Deus amigo. Sabe o que eles estão pensando lá, falando, aleluia, na rodinha? Olha, daqui um tempo está aqui conosco de novo, tomando todas, se embriagando, se prostituindo, bebendo. Aleluia, o diabo está dizendo, mas Jesus está dizendo aqui, ei, mesmo com pouca força, guardou a minha palavra, e eu vou fazer eles se prostrarem diante do Deus que você serve, e eles vão ter que entender que é eu, papel da tua vida. Foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, é eu que te sustento com a minha destra da justiça. Sabia que tem gente que falou isso, que está lhe criticando, que está se levantando, mas talvez você seja a porta de Deus para ele vir para cá se converter, porque o texto diz que eles vão se prostrar. Se prostrar fala de reconhecer algo, o quê? Uma divindade. Só se ajoelha, aleluia, quando vê uma divindade, mas não é você, porque eu não estou falando de você, mas eu estou falando daquele que você segue, daquele que você adora. Ele poder se prostrar ao pé de Jesus e entender, ele é Deus, ele é poderoso, ele que faz, ele que opera, e ele está no meio aqui nessa noite, falando para a vida de alguém. Não te preocupa, porque eles vão ter que entender que eu sou contigo. Quem desprezou, quem ignorou, quem não te entendeu, não é sobre vingança, irmão. Como eu disse, eu não gosto. Vou dar um exemplo para vocês. Gosto muito de exemplo, né? Testemunho. Um dia eu estava aqui no culto e um casal adentrou a igreja, assistiu o culto conosco. E eu ministrei, preguei, a unção desceu na igreja. Pessoas tomadas, chorando, falando língua, jogada para cá, outra para lá. Eles vieram diante de mim aqui no altar, chorando em prantos. E eles disseram: nós precisamos pedir perdão do Senhor, porque certas pessoas foram na nossa casa e falaram tudo que não presta do Senhor, da igreja. E como eu ainda não tinha vindo aqui ou algo do tipo, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Minha esposa ficou com aquilo na cabeça. Quando nós viemos aqui, Deus nos usou, a palavra foi tremenda, falou aos nossos corações. Nós queríamos pedir perdão. Eles se ajoelharam, eu falei: não precisa. Eu abracei, profetizei sobre a vida dele e choravam muito. Então, irmãos, eu estou pregando para você o que acontece de fato e de verdade. Até quem não acreditou, até quem falou mal, até quem se levantou contra a nossa vida, eles vão ter que reconhecer o Deus que você serve. Aleluia, mas você tem que ter fidelidade, guardar a palavra, esperar com paciência, porque tempos difíceis virão, lutas virão, mas nós iremos vencer para a glória de Deus. Olha a promessa: proteção em tempos difíceis, em tempos de crise. Eu te guardarei na hora da provação. O texto diz que a provação, pastor Gabriel, não virá somente para eles, mas para o mundo. Como eu disse, eu não estudei isso, eu não sei se fala do fim dos tempos. Não sei se já fala, pastor Gabriel, quando nós vamos subir e os outros vão ficar. Aí quer dizer, eu estou te guardando porque vai vir o anticristo, vai vir provação, vai vir tudo, eu vou te levar antes. E você vai escapar dessa provação. Eu não sei se é isso. Não posso lá negar 100% para você que eu não estudei. Mas o que fica na minha cabeça é isso: virá uma tribulação, virá algo, e eu vou te tirar nos tempos de dificuldade. Mas se não for, pastor, mesmo assim Ele vai nos guardar. Aleluia. Quantos de nós estamos aqui, infelizmente, parentes, pessoas, amigos, na Covid pereceram, mas Deus te preservou para você tivesse aqui essa noite para ouvir a palavra de Deus. Gente com mais saúde do que nós. Aleluia. Gente, aleluia, talvez até que treinava. Aleluia, o shape estava em dia, mas infelizmente desceu. Aleluia, no tempo da Covid, mas você foi guardado.
short ou shorts? Não sei falar essas coisas, não. Só o pastor Gabriel. No YouTube, uma palavra que eu dei há muito tempo aqui, sobre tempestade. Jesus disse, passemos para o outro lado, na segunda. Mas Jesus não vai. Os discípulos no meio do caminho estão lá remando e o vento contrário. Não se mexe, não se move. Talvez é a tua vida. Espiritual, financeira, conjugal, familiar, sentimental. É todo o tempo o vento batendo e você remando, remando, se esforçando e nada acontece, nada flui, parece que não sai do lugar. Mas só que assim como essa igreja tinha uma promessa, a palavra de Jesus é quem vai. Ele disse, atravessemos para o outro. Se Jesus disse que é para atravessar, pode vir o inferno, o diabo parar na nossa frente, irmão. Aleluia, pode vir tu bater de um lado ou do outro. Pode acontecer, Mateus, o que for. Se a palavra de Jesus foi, atravessemos, você irá atravessar. Essa igreja, no momento da provação, no momento dos vales, das tempestades, Jesus aguardava, Jesus a protegia. Aleluia, enquanto muitos caíram, enquanto muitos desistiram, enquanto muitos, aleluia, não conseguem sobressair, avançar. Mas eu creio nessa noite que tem gente aqui que Jesus está livrando, está guardando, porque Ele quer que nós passemos para o outro lado. Pare de se estagnar, pare de viver parado. Ele quer que nós venhamos marchar, andar na sua presença e prosseguir para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, para a nova Jerusalém, que aleluia, está sendo preparada para nós. Ele diz algo, fala de posição e de firmeza. Por quê? Porque Deus disse que fará dela coluna no templo de Deus. Sabe o que é uma coluna, irmão? Coluna sustenta. Esses telhados só estão aí por causa dessas duas pernambucanas aí. Ela sustenta o prédio, ela sustenta a estrutura. Aí talvez você pense, pastor, mas o que tem a ver com a minha vida? Ele quer nos fazer como uma coluna. Coluna do templo, coluna do nosso lar, coluna da nossa família. Sabe por que você não pode desistir? Porque tem muita gente atrás de você, aleluia, para continuar andando no caminho que Jesus te designou para andar. Aleluia, tem a tua família, tem discípulos que você ganhará para Jesus. Aleluia, tem a tua casa. Pastor, é difícil, só eu sirvo a Jesus. Não importa, se Ele diz que você vai ser coluna, a coluna suporta todo, aleluia, o peso de um prédio. Então você vai suportar, aleluia, as lutas, a dificuldade, e você vai permanecer, porque a palavra de Deus nos estabelece, ela nos sustenta, nos segura na sua presença. No tempo de Salomão constrói todo o templo, e muitos atribuem que o peso principal daquele templo estava fixo em duas colunas. Em quantas? O nome das colunas, Jaquim e Boaz. E um dia eu preguei sobre isso, eu não lembro muito mais. Mas aquelas colunas representavam algo. Por quê, pastor? Nossos joelhos diante de Deus. A única forma de permanecer de pé diante das lutas e dificuldades é orando. Aleluia, é se prostrando diante de Deus. As colunas seguram todo o prédio, todo o peso. Pastor, está pesado, está difícil. Pastor, não vou suportar, vai. Aleluia, porque se Ele te estabeleceu como coluna, você vai aguentar. Aleluia, para a glória de Deus. Deus vai nos estabelecer, vai nos firmar, vai nos dar uma identidade. Você não será mais instável. Tem alguém nessa noite? Levante a mão, não, que é instável. Hoje ele está uma tocha. Estou firme, pastor Gabriel. Amanhã o miserável liga para mim, pastor, eu vou desistir de tudo. Pastor, eu vou abandonar. O Elias só vem postando lá, acho que ele quer atenção, ele. Dá uma atenção para ele, irmão. Manda uma mensagem, um oi, liga para ele. Meu filho. Ele bota lá. Meu Deus, a minha luta está muito grande. Tem nem mulher, tu tá dizendo que tu tem luta, varão? Vigia, varão. Vigia, varão. Dá pra aplaudir, quem vai aplaudir aí, ó? Só os homens.
se apanha, ainda apanha calado, a gente não baixa a cabeça, oh Jesus. Eu enfrento o diabo, Jesus. Senhor, expulso o demônio. Sim, senhora, não, senhora. Acabou lá, não. Calma. Calma. Essa foi a revelação do céu, né? Hoje Deus está liberando sobre nossas vidas. Primeiro, portas que já estão abertas. Pelo amor de Deus. Pastor, e o meu filho? E o meu casamento? Pastor, e a porta de emprego? Já está aberta. Mas só que nunca a porta vai abrir porque você quer dormir até meio-dia, não leva o currículo. Não envia pelo e-mail. Tudo isso que vai vir na sua porta aleluia, só quem recebeu na porta, na portinha, aleluia, foi Elias que o povo levava. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. As portas já estão abertas. Reconhecimento espiritual da parte de Deus, porque mesmo você tendo pouca força, você está permanecendo. Estabilidade e firmeza, porque seremos coluna. E eu quero declarar portas que não estão se abrindo, mas já estão abertas sobre a sua vida. Cadeias nessa noite estão caindo. E aquilo que era impossível para a nossa vida, Jesus irá operar grandes coisas. Fique de pé.